mastopexia, né? Quem sabe aqui o que é mastopexia? Vocês sabem, tem ideia do que é mastopexia, o que é mamoplastia, qual o significado desses termos? Bom, a mamoplastia, né, seria um termo genérico para cirurgias plásticas da mama. Mamoplastia. Ela pode ser mamoplastia de aumento, mamoplastia de redução, tá? Então é um termo bem genérico. A mastopexia é a cirurgia plástica para levantar as mamas, tá? Que pode ser feita com ou sem a colocação de prótese, tá? Então esse vai ser o tema da live de hoje, tá? Qual que é o objetivo, né, da cirurgia? Qual que é a indicação da mastopexia? É a gente levantar as mamas, tá? Então retirar a sobra de pele das mamas, tá? E tratar a flacidez, tá? Desculpa, hoje eu vou ficar olhando um pouco para cá, que eu esqueci o meu suporte para o celular, então estou segurando o celular na mão aqui, tá? Então a mastopexia vai retirar a sobra de pele das mamas, vai tratar a flacidez e vai levantar as mamas, tá? Qual que é a causa da flacidez? A causa número 1 é a gravidez, tá? Então durante a gestação a mama aumenta de tamanho, tá? A glândula também aumenta de tamanho, com isso a pele estica, tá? O seio aumenta. Depois que a mulher amamenta, né, a glândula volta a reduzir o tamanho dela, certo? Só que a pele continua esticada e ela cede um pouquinho, tá? Outra causa muito comum é uma grande perda de peso. Tá? Então, pacientes que emagrecem muito, às vezes o paciente que fez cirurgia de redução de estômago, né, que perdeu muito peso, o seio também tende a cair. Por quê? Porque a mama ela é formada de glândula e de gordura. Tá? Então, quando a paciente ganha peso, o seio também aumenta. Quando emagrece, o seio reduz. Então, seria a mesma analogia da gravidez. Tá? Quando reduz, a pele continua esticada e ele tende a ceder um pouquinho. Tá? O outro fator também importante na mama, olá tia Clarice, outro fator importante na mama é a textura da pele. Peles mais finas têm uma tendência a ter uma queda mais rápida da mama. Isso explica muitos casos de paciente jovem que não perdeu peso, não teve filho, ter uma mama caída, né? E outra causa também comum é o envelhecimento. Então, com o passar dos anos, a pele nossa vai ficando mais fina, perde colágeno, a derme fica mais fininha também, daí também tem o efeito da gravidade e o seio tende a cair, tá? Agora, o que a cirurgia não faz, a mastopexia? Então, vamos lá, mastopexia é levantar a mama, ponto, tá? O que a mastopexia não faz? Ela não aumenta a mama e nem reduz, tá? A mastopexia ela vai só levantar a mama. Se quer aumentar um pouco a mama, a gente chama de mastopexia com prótese. Então, colocamos uma prótese para aumentar um pouco a mama. Se quer reduzir, fazemos a mastopexia redutora, tá? Então, a gente retira parte da mama, tá? Para reduzir o peso dela, tá? O que é importante para a cirurgia, né? Não ser fumante, né? Porque o cigarro ele traz algumas complicações a mais para a cirurgia que a gente não quer, como necrose de areola, abertura de ponto, né, da cicatriz, né, exposição de prótese. Então a gente pede que pelo menos espere 30 dias após o término do tabagismo para a gente poder operar. Quanto mais tempo ficar sem o cigarro, melhor, né? E estar com peso bom. Por quê? Se você emagrecer muito depois da cirurgia, né, como a gente falou, né, a mama é formada de glândula e de gordura. Se você emagrecer muito, o seio reduz de tamanho, né, acaba sobrando um pouco de pele e ele pode cair, né? Então, às vezes a gente opera, fica bonitinha a mama, depois de um tempo caiu. Mas a paciente fez uma dieta, perdeu o peso, o seio acaba caindo mesmo, né? Também quem não está pensando em engravidar no período próximo, né? É bom primeiro ter os filhos, para depois levantar as mamas, se for o caso, tá? Se a gente vier operar depois engravidar, não tem problema nenhum, né? Vai produzir leite normalmente, né? Mas tem que cuidar um pouquinho para primeiro ter todos os filhos, né? Aumentar todos eles, depois pensar em fazer a mastopexia, tá? E não ter histórico de câncer de mama, tá?
Tem várias pacientes que vão no consultório que tem algum nódulozinho na mama, tá? Alguns casos a gente opera, né? Se é um nódulo benigno, a gente até pode retirar o nódulo na cirurgia. Para outros casos de nódulo com uma suspeita de malignidade, a gente encaminha para o mastologista para depois fazer a cirurgia plástica, tá bom? Agora, como é que é a cirurgia? Tá? Hoje eu vou inaugurar alguns recursos a mais aqui na nossa live. Aqui. Então, como é que funciona a cirurgia? Nós vamos retirar a pele em excesso da mama, tá? Então, vejam na foto da esquerda, tem uma linha pontilhada na mama, tá? Uma linha pontilhada branca, tá? Toda a pele para baixo dessa linha pontilhada vai sair, tá? Assim a gente consegue levantar a mama, certo? E a cicatriz resultante, ela vai ficar em formato de T. Então seria em volta da areola, aí seria na foto da direita, tá? Aquela linha vermelha seria em volta da areola, uma vertical e outra embaixo da mama, certo? Agora volta para cá. Espera lá, problemas técnicos. Aí, tá? Então entenderam o porquê da cicatriz em T? Tá? Depois eu vou explicar umas coisinhas a mais, que pode ser também cicatriz com outros formatos, né? Só vertical, só em volta da areola, mas de modo geral é uma cicatriz em T, tá? O pós-operatório da mastopexia, né? Independente se tem prótese ou não tem prótese, por 2 semanas você não pode levantar o braço para cima do ombro, tá? No máximo aqui, tá? Não pode pegar peso por 3 meses, certo? Para dormir, somente de barriga para cima, não pode ficar de lado, muito menos de bruço, tá? Isso por 15 dias também. Evitar chegar perto de fontes de calor, como fogão, forno, coisa quente, por 1 semana, porque o calor pode aumentar o inchaço da mama, tá? Evitar o sol por 1 ano, porque ele pode escurecer a cicatriz. Então, se for à praia no final do ano, procure ficar mais embaixo do guarda-sol, né? Você não pode bronzear. Tá? Então fica mais embaixo do guarda-sol, passa um bom protetor solar, também não precisa ficar só em casa, né? O que você não pode é bronzear. Tem um sutiã cirúrgico que a gente sempre indica para usar no pós-operatório, tem que usar por 3 meses, tá? Que é a fase de recuperação completa, dura 3 meses, então todo esse período usa um sutiã cirúrgico compressivo. A volta ao trabalho depende do que a paciente faz, né? Então se o trabalho exige menos o braço, então pacientes trabalham em escritório, com computador, telefone, escrevendo, e 1 semana até pode trabalhar já, tá? Agora, quem faz um esforço mais intenso com o braço durante o trabalho, tem que esperar um pouco mais de tempo. Às vezes até é bom mudar até de cargo por um período, para depois voltar a executar a tua função, que pegue peso e tudo mais, né? E dirigir em 2 semanas, tá? Antes de operar tem que fazer vários exames, então exames de sangue, exame cardiológico, exame das mamas, tá? Como uma avaliação pré-operatória, tá? Paciente saudável, jovem, faz todos os exames pré-operatórios, né? A chance de complicação é muito pequena, né? Então, uma cirurgia simples, dura cerca de 3 horas todo o procedimento, né? E tem alta no mesmo dia. Então, a gente opera de manhã, geralmente, passa o dia no hospital, lá por umas 19 horas tem alta, tá? A anestesia pode ser feita de várias formas, tá? Ela pode ser geral, pode ser peridural, ou até mesmo local com sedação. O que a gente mais faz, geralmente, é a peridural com sedação. Então, o paciente chega na sala de cirurgia, a gente está ali junto, pega-se uma veia, dorme, depois é que faz a peridural nas costas, né? Então, você vai sentir só um soninho no começo, depois já acorda operada. Então, é bem tranquilo, tá? Depois tem retornos de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano para acompanhamento. Tá joia? Deixa eu mostrar umas coisas importantes para vocês, umas curiosidades bem legais, né? Eu separei algumas fotos para mostrar para vocês na live de hoje, que eu acho que é mais didático, mais fácil para a gente entender. Alguns assuntos legais até, que serviriam até para a live anterior nossa de prótese de mama, tá? Primeiro eu queria mostrar só o sutiã. Então o sutiã que a gente usa é esse sutiã que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito, né?
Aquela faixa que está por cima da mama eu uso quando eu faço prótese submuscular, tá? Para manter o colo na mesma posição, tá joia? Mas quem não põe submuscular, a gente usa somente o sutiã, tá? Qual que é a diferença de fazer a prótese submuscular ou subglandular? Tá? E quando que a gente indica uma ou quando que indica a outra? Então vejam primeiro a foto aqui da esquerda, tá? Que está sem a prótese. Então essa é a anatomia da mama. Tá? A gente vê as costelas, aquelas bolinhas amarelinhas, né? Que são as costelas. Aqui a gente está vendo a mama lateral, tá? Aí vermelho tem ali a camada muscular, né? O músculo peitoral maior. E depois a glândula mamária, com a gordura, tá? Quando a mulher tem mama suficiente, tem glândula suficiente, essa camada é mais espessa, ela é suficiente de cobrir a prótese, a gente coloca a prótese por cima do músculo. Tá? Seria a segunda foto, a foto do meio. Então a prótese ela ficaria entre a glândula, entre a gordura e o músculo. Tá bom? Quando a paciente tem bem pouquinha mama, pouca glândula, pouca gordura, que é incapaz de dar uma boa cobertura para a prótese, eu tenho que levantar o músculo e colocar a prótese por baixo dele, que seria a foto da direita. Então vocês podem ver que a prótese está entre as costelas, tá, e o músculo. Então resumindo, a prótese ela vai por baixo do músculo quando a paciente tem pouca mama, certo? Hoje em dia a gente raramente faz a prótese totalmente submuscular. O que a gente chama de submuscular hoje na verdade chama-se dual plane, ou duplo plano. O que é isso, duplo plano? O músculo ele cobre somente a parte superior da prótese, somente a parte que está próxima ao colo da mama. Tá? Por quê? Para dar uma proteção, uma cobertura maior para a prótese aqui em cima, para não ficar tão marcada a prótese. Então vocês podem ver aqui na foto da imagem da esquerda, né, a parte de baixo da prótese não está coberta pelo músculo e a parte de cima sim está coberta. Tá? Isso explica um grande mito que existe na prótese de mama. Tá? Muitas pacientes perguntam, se eu colocar por baixo do músculo, vai demorar mais para cair? Isso é mentira. Tá? Essa foto explica bem. Porque a ação da gravidade vai continuar existindo, mesmo com a prótese duplo plano. Tá? Porque embaixo da prótese ela não está por baixo do músculo. Então o peso dela continua agindo sobre a prótese. Tá? Então a mama ela vai cair no futuro. Tá? Triste de dizer isso, mas um dia ela vai cair. Mesmo tendo operado, mesmo tendo colocado prótese, tá? O seio vai cair. Tá? Por quê? Você vai envelhecer, a pele vai ficar mais fina, né? Vai perder colágeno e ele tem a tendência a cair. Tá? E quando que é a indicação de fazer a mastopexia? Tá? Uma pergunta bem frequente também no consultório, bem interessante, né? Porque muitas pacientes chegam no consultório para mim e eu sempre pergunto, né, o que eu posso te ajudar, qual o motivo de vir consultar comigo, e boa parte delas falam, quero colocar prótese, né, com a ideia de que seria somente uma cirurgia mais simples, um quartinho pequeno para colocar prótese. E quando eu vou examinar, a mama está caída, né? Então não é uma cirurgia tão simples assim, né? Tem que ter uma cicatriz um pouco maior, né? Uma cicatriz inteira na mama. Então o motivo de ter que ter uma mastopexia é essa foto aqui. Ó. Tá? Essa é uma classificação da pitose, da queda da mama. Tá? Pitose mamária é o termo técnico para a queda da mama. Então a primeira mama aqui da esquerda seria uma mama considerada normal. Tá? Por quê? Notem que a areola ela está para cima do sulco mamário. Tá? O sulco mamário é a dobrinha debaixo da mama. Tá? Então essa é a mama normal. A número 2 seria uma queda grau 1, né? Uma queda leve, tá? Em que a areola está bem na altura do sulco mamário. O grau 2, uma queda moderada, a areola está para baixo do sulco. E um grau 3 é uma queda bem importante, em que a areola está virada para baixo. Tá? Então a partir do grau 1 é indicado fazer a mastopexia. Tá? Aquela primeira foto seria a mama normal, seria somente prótese de mama. Entenderam?
a classificação de queda da mama e o porquê de se fazer a mastopexia. Também tem outras medidas que a gente faz assim, no consultório, como a distância entre esse buraquinho aqui, né, fúrculo external e a areola, que ela tem que estar de 17 a 20 centímetros mais ou menos, dependendo da altura da paciente, né? Então, pacientes mais baixinhas, 17 centímetros de distância, entre esse ponto aqui, esse buraquinho do externo até a areola, e pacientes de mais alta estatura, até 20 centímetros é aceitável. Então, a gente faz uma avaliação global da mama e vê qual que é a indicação. Se é somente prótese de mama ou se tem que fazer a mastopexia, tá? Qual que é o tipo de prótese que nós vamos usar? Tá? A prótese de mama a gente pode classificar basicamente em dois tipos: prótese redonda e prótese anatômica. Tá? Então a gente vê ali em cima o azul claro seria uma prótese anatômica e o azul mais escuro a prótese redonda. Tá? Vocês notem que numa posição normal da mama, a prótese anatômica ela tem menos volume no polo superior, que é justamente onde dá um colo mais marcado, que é o que quase todas as pacientes querem. Então, eu basicamente quase não uso essa prótese anatômica para fins estéticos. Tá? Eu uso mais a prótese redonda, para mamoplastia estética. Tá? Para mamoplastia reconstrutora, né, quando tem um câncer de mama, tem que tirar parte da mama, a gente acaba usando a prótese anatômica. Isso é uma opção minha, né? Com uma experiência minha como cirurgião. Tá? Não que seja errado usar anatômica para estética, mas eu preferencialmente uso a redonda para cirurgia estética. Uma outra classificação da prótese é quanto ao perfil da prótese, ou a projeção da prótese. Tá? O quanto ela projeta anteriormente no tórax. Tá? Ela pode ser dividida em perfil baixo, moderado, alto e super alto. Tá? A primeira prótese da esquerda seria uma prótese perfil baixo, a segunda moderada, a terceira alta e a quarta super alta. Tá? Então, o que diferencia elas é a altura, o quanto ela projeta-se para frente no tórax, tá? E não o quanto que ela projeta para cima, aqui no colo. Essa é uma questão bem comum no consultório, uma dúvida muito frequente das pacientes. Tá? Então, eu posso ter próteses com a mesma largura, com a mesma base e diferentes projeções, certo? Então, a gente usa geralmente para mastopexia com prótese as próteses perfil alto e super alto. Tá? Uma outra pergunta bem frequente no consultório também é sobre as complicações da cirurgia. Tá? Eu trouxe aqui uma delas em particular, né, que é a contratura capsular. Tá? Então essa é uma imagem que eu peguei na internet, não é paciente minha. Né? Então o que é a contratura capsular? Imagina o seguinte: todas as mulheres que têm prótese de mama, o corpo ele faz uma cápsula, uma barreira, né, para se proteger, né, contra esse corpo estranho que é a prótese. Isso é natural, todas as mulheres têm essa cápsula, certo? Mas em alguns casos o que acontece? Essa cápsula, essa membrana, começa a ficar mais espessa, mais dura, mais fibrosa e começa a apertar a prótese. Tá? Por isso chama-se contratura capsular. Tá? Vejam nessa imagem da direita, a foto verdadeira, essa cápsulazinha envolvendo a prótese. Tá? Então, na cirurgia, para tratar a contratura, a gente vai retirar essa cápsula, tá? Retira a prótese antiga e troca por uma nova prótese. Tá? A incidência é muito baixa de contratura capsular, né? A chance de acontecer isso é muito, muito pequena, né? Mas há uma complicação descrita, né? As causas dela são inúmeras, né? Então, entre elas a gente tem uma microcontaminação por bactérias na loja da prótese, né? Por mais que a gente lave com antibiótico, o paciente toma antibiótico no pós-operatório, lave bem a mama antes, né? Tem bactérias naturais da pele, que na hora de colocar a prótese, ela pode entrar junto. Tá? Não chega a causar uma infecção, mas faz uma reação inflamatória crônica na região. Né? Então, outra causa para isso também é o talco da luva. Né? Vejam só, né? O talco da luva que a gente usa na cirurgia também pode ser um dos causadores. Né?
Então, em toda a cirurgia de prótese de mama, a gente lava a luva, tira o talco dela, lava o espaço da prótese com antibiótico, lava a pele novamente, tudo para reduzir a chance de conatura capsular. Tá? Deixa eu ver essa foto mais que eu separei aqui. Ah, sim, muito interessante. Essa foto ela mostra pra gente quais os tipos de cicatrizes, né, já descritas na literatura, para se tratar a queda da mama. Então aqui na esquerda a gente tem a primeira foto, né, em superior, uma cicatriz em meia-lua superior, né, para pequenas quedas da mama. Geralmente quem tem a simetria da areola, né, um pouquinho mais caída que a outra, a gente pode tirar um pouco de pele de cima, né, e assim ficaria uma cicatriz em meia-lua superior. A segunda delas, né, uma cicatriz circumareolar, que a gente chama, que ela fica somente em volta da areola. Também é para pequenas quedas da mama, tá? Que a gente pode fazer somente a ressecção em volta da areola, que ela já fica em pezinho. Tá? Também são poucos casos que a gente consegue fazer essa técnica. A terceira foto seria uma mastopexia vertical. Tá? Então seria só a cicatriz em volta da areola e a vertical. Né? Quarto caso seria para sobra de pele no polo inferior da mama, com a areola na posição natural. Tá? Então seria uma cicatriz somente um T, sem areola. E a última foto, que é a mais comum que a gente realiza, que é a famosa cicatriz em T invertido, que seria em volta da areola, vertical e embaixo. Né? Agora vem a famosa pergunta, né? E qual que é a melhor delas? Né? Depende de cada caso. Então, por isso que é importante essa avaliação com o cirurgião plástico, para a gente medir, né? Ver certinho a distância da fúrcula external até a tua areola, ver a posição da areola em relação ao sulco mamário. Também tem uma outra medida que a gente vê, é que geralmente a areola está bem na altura da metade do braço. Né? Então, a gente vê várias medidas na mama para ver qual que é a indicação. É só prótese ou é mastopexia com prótese? E dentre as mastopexias com prótese, qual o tipo de cicatriz? É em T? É vertical? É L? Né? Por isso que é muito difícil de a gente passar qualquer tipo de orçamento e avaliação sem examinar o paciente. Né? A avaliação médica é muito importante nesse caso, até para definir qual tipo de cirurgia é mais indicada. Tá? E a mastopexia sem a prótese, ela também fica bem legal o resultado, né? Para casos selecionados. Tá? Em pacientes que têm o seio mais glandular, mais durinho, com bom volume, a gente consegue ter bons resultados também. Não é que somente a mastopexia com prótese vai ficar bom resultado, né? A sem prótese fica muito bom também, né? Para alguns casos selecionados. Certo, gente? O que eu tinha para falar inicialmente era isso, tá? Agora vamos ficar abertos às perguntas. Fiquem à vontade, né? A gente tem meia horinha de conversa ainda, tá? Para a gente tirar toda a dúvida de vocês. Fique à vontade para perguntar. Pode aumentar após a cirurgia? Pode aumentar após a cirurgia? Tá? Sim, pode aumentar. Tá? Deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui. Ó. Essa aqui. Então vejam aqui na foto da esquerda, tá, que a mama ela tem bastante glândula. Tá? Na mastopexia, a gente retira geralmente a pele e um pouco da glândula para baixo da areola. Vejam que sobra bastante glândula para cima ainda. Né? Então aqui é o suficiente para a amamentação, para produzir o leite, para a criança mamar. Tá? Então dá sim para aumentar após a mastopexia. Alguns casos, né, que a gente faz a mastopexia redutora, eu tenho que tirar bastante mama. Tá? Nesses casos, às vezes, fica mais difícil aumentar. Tá? Mas é muito difícil a gente prever como é que vai ser a evolução, né? Mas de um modo geral consegue aumentar sim. Pele com bastante flacidez, qual a melhor técnica? Pele com bastante flacidez, qual a melhor técnica? Tá? Bom, com bastante flacidez a gente iria para mastopexia em T. Tá? Quanto maior a cicatriz, mais pele eu consigo retirar. Eu sei que ninguém gosta de cicatriz, né? Então a gente procura sempre fazer a menor cicatriz possível na cirurgia. Mas primeiro a gente pensa no resultado, tá? Que fique um bom resultado, tá? Independente da cicatriz. Tá? E claro, depois a gente procura deixar o menor possível. Né? Então em casos de mama muito caída, muito flácido, tem que retirar bastante pele,
acaba ficando uma cicatriz em T, né? Como eu falei, ninguém gosta de cicatriz, né? Mas tem que pensar a cirurgia plástica como uma questão de troca. Você vai trocar uma mama caída sem a cicatriz por uma mama em pezinha com uma cicatriz. Então você tem que pensar o que vai te incomodar mais no futuro. É o seio caído ou a cicatriz? Né? O ideal, claro, né, seria ter um seio em pezinho sem cicatriz nenhuma. Mas nem sempre isso é possível. Tá? O que mais? Tem que fazer drenagem? Drenagem linfática, né? Eu particularmente não indico drenagem somente para mama, tá? Em casos mais simples. Alguns casos tem uma tendência maior a fazer necrose da areola, tá? Perda da areola, ou seja, caso com uma queda muito grande, o volume muito grande do seio, eu indico fazer drenagem linfática, tá? Mas caso com pequena queda, caso mais simples, não indico. Tem como diminuir o tamanho da areola? Tem como reduzir o tamanho da areola? Tem sim, tá? Então na cirurgia, deixa eu mostrar uma foto para vocês aqui que fica mais fácil para explicar. Cadê? Aqui. Bom, então, uma pergunta bem frequente também, né? Vocês tiram a areola da mama e colocam no potinho, depois recolocam? Não, né? A gente retira, na verdade, a pele que fica em volta da areola. Tem um aparelhinho, né, que a gente coloca em volta da areola, que é o areolótomo, que a gente recorta a areola bem pequenininha e retira a pele ao redor, tá? Então, consegue-se sim reduzir o tamanho da areola, tá? A gente retira toda a pele marcada daquela linha pontilhada branca da foto à esquerda, né, daquela linha pontilhada para baixo. Assim, a gente consegue remontar a mama, levantá-la, né, e reduzir a areola. Eles ficam diferentes? Pode ficar diferente? Podem ficar diferentes um do outro? Sim, podem ficar diferentes, né? Então, a mama, né, nunca é idêntica um seio do outro. Elas nunca são iguaizinhas, né? Mesmo pacientes jovens que nunca amamentaram, não perderam peso, também têm mamas assimétricas, tá? 100% das mulheres têm o seio assimétrico. Na cirurgia, a gente procura deixar o mais parecido possível, tá? Em quem tem já uma simetria grande, o que a gente faz? Reduz um pouco mais o lado que é maior, ou até pode usar próteses diferentes para buscar deixar mais parecido possível, mas 100% simétrico não fica, tá? Nem Deus fez 100% igualzinho, né? Nós não vamos conseguir deixar perfeitamente simétricas. Tem como fazer abdominoplastia, prótese no seio e lipo-HD? Tem como fazer junto, na mesma cirurgia, a mastopexia, a abdominoplastia e a lipoaspiração? Sim, tem como fazer, né? A famosa cirurgia combinada que a gente chama, tá? Tem algumas coisas importantes que a gente tem que ver antes disso, né? Então, é o volume da lipoaspiração, né? Não pode ser uma lipoaspiração muito grande, né? Não pode ser uma mamoplastia mais difícil de fazer, uma muito grande, né? Por quê? Porque o tempo de cirurgia não pode passar de 6 horas de duração, porque está provado já em artigos científicos que a cirurgia acima de 6 horas aumenta muito a chance de trombose, de complicações graves na cirurgia. Então, é importante a avaliação com o cirurgião, né, para ver se pode fazer tudo junto ou não. O tipo de prótese para peles flácidas é a de poliuretano que adere mais à pele? O tipo de prótese para pele flácida é de poliuretano? Isso também depende de cada cirurgião, da experiência de cada um, né, e da preferência de cada cirurgião, né? A prótese de poliuretano, então só para explicar, né, tem 2 tipos de prótese disponíveis no mercado brasileiro hoje em dia, né, em relação à cobertura da prótese. Ela pode ser de poliuretano ou texturizada. A poliuretano é uma prótese que em volta dela tem como se fosse uma esponja, tá, um velcro, tá, que faz segurar um pouco mais a prótese. A prótese ela gruda mais a mama. Então a gente acaba usando ela mais em caso de flacidez. Então pacientes pós-bariátricos, né, que perderam muito peso, tem muita pele sobrando na mama, então usa-se a poliuretano. Para outras finalidades, né, estéticas, usa-se a texturizada. Isso na minha experiência, tá? Tem cirurgiões que usam poliuretano para todos os casos e outros que nunca usam, tá? Isso é na minha experiência. Eu fiz uma cirurgia e achei a prótese grande. Quero fazer uma nova cirurgia, mas tenho medo. Pergunta a Débora Alcântara. Débora, dá para trocar a prótese sim, tá? Geralmente quando coloca assim uma prótese, uma inclusão de prótese de mama, para aumento mamário apenas, né? E você acha muito grande, quando você vai reduzir essa prótese, geralmente tem que tirar um pouco de pele,
tá? Porque a pele esticou, como a prótese é muito grande, a pele esticou um pouquinho. E se eu só trocar a prótese para uma menor, ela pode ser que caia um pouquinho, tá? Então, geralmente tem que associar uma mastopexia. É preciso usar dreno na mastopexia? Depende de cada caso também, tá? Quando a mama é muito grande, tem que fazer um descolamento muito grande do tórax, eu uso dreno, tá? Caso contrário, se é uma mama pequena, não uso dreno. Tem como diminuir o seio sem a cirurgia em T? Tem como reduzir o seio sem a cicatriz em T? Não, tá? Geralmente, para redução de mama, a gente faz a cicatriz em T, tá? Quando faz redução, geralmente é uma mama mais volumosa, tá? Tem que tirar mais pele. Então, por isso a cicatriz é um pouco maior, que seria em T, tá? Vocês atendem a Unimed? Sim, atendemos sim, Ana. Quando diminui o seio, precisa colocar prótese ou dá pra só diminuir isso? Quando reduz a mama, dá para colocar prótese, né? Ou tem que ser só sem a prótese? Também dá para a gente reduzir e colocar prótese, tá? Algumas mulheres têm o seio bem volumoso, só que muito flácido, muito molinho. Geralmente pacientes de mais idade. A gente palpa a mama e é somente gordura, não tem muita glândula. Então, se eu for levantar a mama sem colocar uma prótese, invariavelmente em 3 meses ela vai ceder de novo, tá? Então, nesses casos eu reduzo bem o seio, tiro bastante volume e troco por uma prótese, tá? Nesses casos, o mais importante não é o tamanho da prótese, mas sim a diferença de quanto saiu de mama e o quanto eu coloquei, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma mama redutora e tirar da mama 800 gramas de cada lado e puser uma prótese de 300 ml, o seio vai ter reduzido 500 ml, mesmo colocando uma prótese volumosa, né? Então, o mais importante nesses casos é ver o quanto saiu e o quanto entrou. O que mais? Vamos ver. Pode ceder somente uma mama e a outra não? Como é que é? Pode somente ceder uma mama e a outra não? Pode somente ceder um lado do seio e o outro não? Pode. Pode sim. Às vezes um lado é mais pesado do que o outro, né? Tem mais glândula, né? Então isso pode acontecer sim. Às vezes também um lado pode abrir um pontinho, então demora um pouco mais para desinchar do que o outro, né? Sempre um lado recupera diferente do outro lado. Isso é impressionante. Não só na mama. Lipoaspiração, cirurgia de face, né? Nós somos totalmente diferentes, né? O nosso hemicorpo direito e do esquerdo, né? Só para trançar o músculo sem silicone dói muito? Só para trançar o músculo sem silicone dói muito? Eu imagino que a pergunta tenha sido a mastopexia sem a prótese, né? A dor é igual, independente se tem a prótese ou não, né? Nessa cirurgia é importante notar que, como a gente não reduz a mama, né, a gente faz um retalho, um pedículo, que eu pego a gordura aqui debaixo da mama e eu jogo aqui para cima do colo. Né? Funciona como se fosse uma prótese mesmo, mas com tecido teu, natural da mama, tá? Então a dor é uma dor semelhante, tanto com ou sem a prótese. É uma dor muito leve, tá? Geralmente não dói muito não essa cirurgia. Fazer a mastopexia, amamentar depois, se o seio cair novamente, tirar o excesso de pele, precisa trocar a prótese? É uma pergunta bem interessante aqui, né? Então, se fizer a mastopexia e depois engravidar e amamentar, tem que operar de novo? Bom, se você engravidar novamente, né, o que vai acontecer? O teu seio vai aumentar de tamanho novamente, né, vai aumentar a glândula, a gordura da mama, você vai aumentar, a pele vai esticar junto. Depois que você parar de aumentar, o seio vai reduzir. Reduz a glândula, reduz a gordura, só que a pele não. Então o seio tende a cair um pouquinho. Tudo depende do quanto você vai engordar na gravidez, do quanto vai conseguir aumentar, produzir leite. Então tem vários fatores que interferem ali, tá? Mas de modo geral, o seio cai um pouquinho, né, após a amamentação, tá? E depois de amamentar, tem que esperar pelo menos 6 meses do término da amamentação para poder fazer cirurgia de mama, tá? A Yasmin quer saber, ela emagreceu e a mama ficou pequena, ela pode botar uma de 700? A paciente que operou a mama, ela emagreceu, né, e o seio ficou pequeno. Isso acontece mesmo, né? E ela perguntou se ela pode pôr uma prótese maior. Pode sim, tá? Aí tem que avaliar só se tem que tirar a pele novamente ou não. Você está atendendo ou está de quarentena? A Lívia Machado, ficou Mara, sem prótese. Legal, Lívia. Que bom ver você aqui na live também. Se estou atendendo na quarentena, estou sim, tá?
Para quem acompanha a gente aqui nas primeiras lives, né, a gente ficou 2 semanas trancados em casa, quarentena total, né? Hashtag fica em casa, né? Depois a gente foi entendendo um pouco mais dessa situação da pandemia, do vírus e tudo mais, né? E depois começamos a atender no consultório, mas assim, com todos os cuidados, claro, né? Então, quem for à Clínica Belagio hoje, mesmo o consultório em Paranaguá, em São Paulo, vai ver que tem álcool gel espalhado por todo o consultório, todos os funcionários atendendo com máscara. A gente também fornece máscara para os pacientes que não trouxeram máscara, né? Horário mais espaçado entre as pacientes para não ter aglomeração na sala de espera, né? O hospital que eu opero não tem pronto-socorro, não tem emergência, então é mais seguro quanto a isso, né? Não tem paciente doente no hospital, então a gente fica um pouco mais seguro quanto a essa fase da pandemia. Quanto tempo pode voltar a trabalhar e dirigir? Quanto tempo após a cirurgia pode trabalhar e dirigir, né? Dirigir em 2 semanas, tá? Agora, trabalhar depende do teu trabalho, né? Então, se exige mais força com os braços, pegar peso e tudo mais, tem que esperar um pouco mais de tempo. Se não, se é um trabalho que se trabalha mais no computador, escrevendo, no telefone, em 1 semana está liberada. Vamos ver. Anestesia na máscara? A anestesia que a gente usa é a peridural com sedação. Experiência nossa ali do Hospital Union, tá? Mas também pode ser feita geral ou até mesmo local com sedação. Aí, doutor Bruno, a minha prótese ficou perfeita. Que bom, Ida. Fico feliz. Foi mastopexia com prótese na Ida. Tem já mais de 1 ano na Ida. Dá um ok pra gente, já confirma a data mesmo. 1 ou 2 anos de cirurgia. Fer Lorena, muito boa live. Gostei muito. Comecei a seguir seu perfil hoje. Sinto ter perdido os números. Vamos lá. Fer Lorena. Muito boa live, gostei muito, comecei a seguir seu perfil hoje. Tranquilo, Fer, a gente vai repetir as lives ainda, né? Vamos fazer mais lives no futuro, né? Bem-vindo ao nosso perfil, segue acompanhando aí, a gente sempre posta novidades de cirurgia plástica. E se tiver alguma dúvida, me manda direct também, comenta nas fotos que eu postar que eu vou te ajudando, tá bom? Já tirei alguns nódulos da mama direita. Existe alguma restrição para poder fazer a máscara? Tirei já alguns nódulos da mama direita, né? Se tem alguma restrição quanto a isso. Bom, os nódulos de mama, eles têm uma classificação internacional, né? Então, todo mundo que faz exame de mama, você vê lá na mamografia, no ultrassom, lá embaixo no laudo, né? BIHADS. Então, o que é o BIHADS? É uma classificação internacional, tá? Então, ela vai de 0 até 6, tá? 0 é um laudo inconclusivo, tem que repetir com algum outro exame, tá? O BIHADS 1 seria mama normal, tá? Sem alteração nenhuma. BIHADS 2, né? Apareceu um nódulozinho, que é com certeza benigno. Então, o que eles veem? Eles veem o tipo de nódulo, se tem calcificação, se ele é redondinho, se é ovalado, se é especulado, se ele faz sombra acústica atrás do nódulo. E a partir daí eles vão dar a classificação. Então, BIHADS 2, nódulo normal benigno, tá? BIHADS 3 é um nódulo que parece benigno, tá? Eles veem lá a cara dele, parece benigno, tá? Então, em 6 meses, repete o exame, tá? Até aí, dá para a gente operar, tá? BIHADS 4 em diante, né, ou BIHADS 3B em diante, eu encaminho para o mastologista, para primeiro avaliar o nódulo, para depois a gente operar, tá? Então, não é que tem um nódulo você não pode operar, depende do nódulo, tá? Pergunta da Renata. Quantas vezes precisa me ver após a cirurgia? Moro a 300 km de Curitiba. Pergunta da Vivian Gracheski. Vivian, geralmente eu vejo em 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Então são várias vezes, né? Mas tem várias pacientes de fora de Curitiba, até fora do Brasil, né? Então a gente usa a tecnologia que a gente tem disponível hoje, né? Chamada por vídeo, manda foto, manda vídeo, né? WhatsApp, fazemos ligação, né? É bom ver pelo menos com 1 semana, tá aí 3 semanas, né, para ver as complicações iniciais, de abrir com pontinho, infecção, uma cicatriz, se vier a acontecer. Mas, de modo geral, são esses retornos que eu te falei, né? A gente pode adaptar, né? Se estiver difícil de vir para Curitiba, a gente faz avaliação online.
O Ida falou que são 3 anos de cirurgia já. Ida, que bom, Ida. Legal. É necessário usar o sutiã cirúrgico por quanto tempo? Sutiã cirúrgico usa por 3 meses, tá? Isso também, cada cirurgião tem o seu método, né? Já ouvi de um cirurgião usar uma semana só, né? Mas o mais visto por aí são 3 meses. Qual o valor das próteses e como é a forma de pagamento? Qual o valor das próteses e qual a forma de pagamento? Olha, pergunta da Erin Santana. Erin, infelizmente a gente não pode falar isso aqui no Instagram, tá? São normas do CRM que a gente tem que seguir, tá? Até porque, assim, como vocês viram hoje, né? São muitas variáveis na cirurgia. Então, se a mastopexia é em T, é vertical, se é L, ou se é só prótese, o preço muda, né? Então, por isso que é difícil de passar um preço padrão para todo mundo. É comum ter rejeição de prótese? É comum ter rejeição de prótese? Rejeição não é bem a palavra, né? Seria aquela contratura capsular que eu expliquei durante a live, né? Rejeição na prótese não é comum não. Flávia Alves, eu fiz com o Bruno e fiquei super feliz. Que bom, Flávia, ficou feliz também. Se eu faço reconstrução de mama, não é muito minha área, sabe? Né? A Marilene Fernandes perguntando, né? Que ela retirou toda a mama direita e pretende retirar toda a esquerda, né? Se eu reconstruo. Eu faço praticamente, meu consultório hoje é de cirurgia plástica estética, né? E reparadora, eu faço pós-bariátricas, né? Mas reconstrução de mama eu procuro encaminhar para um colega meu. Pergunta da Vivian Gracheski também, se eu faço lipo em pessoa magra. Eu só tenho a pochete que a gestação deixou. Com certeza, Vivian, né? Até não é o tema da live atual, né? Mas eu posso te dizer assim, que a lipoaspiração é indicada para pacientes magras, não para pacientes acima do peso, né? Porque a ideia da cirurgia é retirar gordura localizada, não emagrecimento. Tá? Existe a necessidade de retoque? Sobre o retoque, né? Você tem que fazer retoque. Às vezes tem que fazer sim, né? A gente chama o retoque de uma cirurgia para melhorar o resultado. Às vezes o que pode acontecer com o tempo, né, é o seio ceder. Né? Por mais que a gente retire pele, fica bem tensa a mama inicialmente, né? Depois de 3, 6 meses, 1 ano, o seio cede um pouquinho. Daí a gente faz um retoque para levantar novamente. Ou mesmo abre algum pontinho, tem que fazer um pontinho para fechar, ou fica larga a cicatriz, né? Então são casos de retoque, tá? E a gente faz sim. Tá? Sobre necrose de areola, né? Eu falei acho que umas 2 vezes aqui na live de hoje, né? Sobre necrose da areola. Então, o que é a necrose da areola? Né? A necrose é morte tecidual, tá? Então, quando que isso acontece? Imagina o seguinte, a areola, ela está aqui embaixo da mama. Amor, tem aí uma trena naquela redondinha? Se não tiver, tudo bem. Bom, imagine que a areola está aqui embaixo, tá? E sai um vaso sanguíneo aqui de cima, tá? Que vai nutrir a areola que está aqui embaixo. Então, quanto mais baixa estiver aqui a areola, maior é o trajeto desse vaso sanguíneo, certo? Então, vamos imaginar que está aqui. Aqui esse vaso sanguíneo, tá? Descendo aqui em direção à nossa areola, tá? Quando eu levanto aqui a areola, a posição mais alta, esse vaso sanguíneo ele vai dobrar aqui embaixo. Vai fazer uma alça, vai dobrar. E começa a passar menos sangue com oxigênio por ele, tá? Chega menos sangue na areola, ela vai sofrer um pouquinho e pode fazer necrose, que pode ser total, pode perder totalmente a areola, ou pode ser parcial, tá? Isso acontece em alguns casos de paciente pós-bariátrica que tem o seio muito caído, tá? Ou o seio muito volumoso, certo? Mas também tem tratamento, né? Que perdeu a areola vai ficar assim para sempre, tá? Então, depois de vários retornos fazendo curativo, né? A gente pode fazer uma câmara hiperbárica, pode usar ozonoterapia, tá? Depois de um tempo, faz-se a correção da cicatriz. A gente vai tatuar a areola para ficar igualzinho o outro lado. São feitos alguns retalhos e depois a tatuagem da areola, tá? Não precisa não. Minha assistente Cláudia aqui. Que mais de pergunta? Vamos ver aqui. O cigarro pode causar necrose, né? O cigarro é um dos fatores que aumentam a chance de necrose,
tá? Então, cigarro, asma grave, a mama muito caída, são fatores que aumentam a chance de necrose. Por isso que eu sou chato nisso, né? Em não operar paciente que está fumando, né? Então, eu sempre espero pelo menos 30 dias após o término do tabagismo. É necessário realizar exames pré-operatórios? Os exames pré-operatórios, né? Se precisa fazer exames pré-operatórios, sim, tá? É feito mamografia, ultrassom de mama, exame de sangue, exame cardiológico, teste de esforço e passa a avaliação com o anestesista. Tudo para a gente ter uma cirurgia mais segura, né? Existe a mastopexia masculina também? Mastopexia masculina seria a correção de ginecomastia, né? Então, quando o homem tem a mama volumosa, né? Às vezes que é muito volumosa acaba cedendo, então a gente faz também a retirada de pele. Quando o bico do seio é para dentro, né? Tem como arrumar? Tem sim, tá? Seria um mamilo invertido que a gente chama. A gente geralmente espera a paciente ter os filhos primeiro para depois corrigir, né? Porque uma das técnicas para correção exige a secção dos ductos mamários, né? Então, a gente espera primeiro ter os filhos para depois corrigir. O risco de necrose do mamilo aumenta quando faz a redução dela? Depois de aumentar, ela ficou bem grande. Não, né? A chance de necrose da areola do mamilo é maior quando o seio é muito volumoso, não quando o mamilo é grande, tá? Mas quando a mama é muito grandona, muito caída, né? Ou o paciente fuma. A prótese pode sair do lugar? Difícil, tá? Tendo todos os cuidados, né? Pós-operatório, estão usando o sutiã cirúrgico, não pegando peso, não fazendo esforço físico, a chance é muito pequena. Irei para Curitiba apenas para a cirurgia. Como farei a consulta com o anestesista? Juliana, é bom vir para Curitiba pelo menos uma vez para te examinar pessoalmente, tá? Depois a avaliação com o anestesista a gente pode fazer online, tá? Então, eles abriram essa possibilidade agora nessa fase de quarentena, né, para pessoas de fora de Curitiba. Então, manda todos os exames para o Dr. Sérgio, anestesista. A gente manda uma folhinha com várias perguntas para você responder, tá? E a gente faz isso à distância, tá? Gente, é isso. Muito bom, muito feliz pela participação de todas vocês. Obrigado de coração por terem entrado aqui hoje, tirado suas dúvidas, né, falado um pouco com a gente, tá? Se tiverem mais dúvidas em relação à mastopexia, eu salvo esse vídeo aqui por 24 horas, aqui nos stories, né? Também fique à vontade para me mandar as perguntas pelo direct, ou mesmo comentando ali embaixo da última foto que eu postei sobre a live de hoje, né? Vai ser um prazer responder a todas vocês, tá? Próxima live, segunda-feira que vem, tá? Segunda-feira à noite, às 9 horas, tá? Vou falar de novo com vocês algum assunto interessante sobre cirurgia plástica. Também pode dar sua opinião, sua dica, né? De qual assunto vocês querem discutir aqui. A gente falou já sobre abdominoplastia, sobre lipo, prótese, que mais? Face, foi a última live. Hoje mastopexia, né? Glúteo também já falamos. Então fica a dica aí, nariz, otoplastia, linha safe, que é interessante, que é o aumento de glúteo, tá? Então pensem e mandem sugestões, tá bom? Beijo para vocês, obrigado e boa noite.